Olá, queridos alunos. Meu nome é professor Rony, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje eu vou mostrar para vocês o texto narrativo, algumas considerações sobre o texto narrativo, né? Então, para iniciar, né, essa questão do texto narrativo, eu vou falar um texto aqui para vocês de uma peça, Hamlet, no caso do maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare. Ultimamente, não sei porquê, perdi toda a alegria, perdi todo o hábito dos exercícios. E ultimamente isso pesa tanto na minha disposição que esse grande cenário, a Terra, me parece agora um promontório estéril. Esse magnífico dossel, o ar verde, esse belo e flutuante firmamento, esse teto majestoso ornado de ouro e flama, não me parece mais do que uma pestilenta e repulsiva compilação de vapores. Que obra de arte é o homem, como é nobre a razão, como é infinito em faculdades, na forma e no movimento como é expressivo e admirável, na ação é como um anjo, no pensar é como um Deus, a maravilha do mundo, o paradigma dos animais, e no entanto para mim, o que é essa quintessência do pó? Então, pessoal, nesse texto de Shakespeare, no Solilóquio de Hamlet, a gente percebe uma das primeiras características do texto narrativo, que é justamente as mudanças de estado, né? Então, a gente percebe aqui nesse texto, nas partes aqui em azul, justamente essa mudança referente ao humor, ao estado de espírito do personagem principal, que é Hamlet. Ou seja, ultimamente, aqui perdi toda a alegria, ou seja, o que acontece? Antes, né, ele tinha essa alegria ela foi perdida, né, ao longo do tempo. Então, houve uma mudança aqui de estado que vai refletir principalmente na interpretação, na sua visão de mundo. Então, percebam o seguinte, que aqui a gente tem nas partes aqui em destaque, né, em vermelho e em amarelo, justamente as mudanças, né, referentes à sua visão de mundo. Antes, aqui, ele tinha uma visão totalmente positiva da realidade, mas agora, né, com essa mudança de estado ao qual ele se encontra, essa visão de mundo, certo, se expressa de forma negativa, né? Então a gente tem uma visão positiva e uma visão negativa, ou seja, há uma mudança de estado relatado pelo próprio personagem principal. Então isso é a primeira característica do texto narrativo, ou seja, tanto personagens quanto a própria narrativa, a própria história, né, passa por uma transformação de estado, tá? Ou seja, a gente tem inicialmente um estado de equilíbrio e depois acontece alguma coisa que muda nesse estado de equilíbrio para um estado de desequilíbrio, tá? Que isso vai ser aí explicitado ao longo da nossa aula. O que acontece? O texto narrativo ele faz parte do nosso cotidiano, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, eu estou contando para um outro colega o que aconteceu na aula, por exemplo, né? Quando você vai falar um pouquinho sobre as suas férias, ou seja, você cria uma narrativa, ou seja, uma sequência de fatos, né, justamente para mostrar tudo aquilo que aconteceu com você, com aquilo que você vivenciou. Então a narração ela faz parte do nosso cotidiano e ela faz parte, inclusive, da história da própria humanidade, tá? Ou seja, a narrativa ela é criada no mesmo momento em que há essa necessidade de interação social. Então as narrativas elas são criadas ao mesmo tempo em que há essa necessidade de interação social, né? E elas vão se desenvolvendo a partir do momento que também vai se desenvolver no homem essa necessidade, esse desejo de interagir socialmente. Então aqui a gente vai ter
algumas características da linguagem, né, literária que vão ser assimiladas pela narração, tá? É claro que aqui também a gente tem algumas características também do texto não literário que também serão assimiladas pela narração, só que é claro que em menor proporção, tendo em vista que a narrativa ela é mais subjetiva, ou seja, ela tende a uma interpretação da realidade e não a representação da realidade tal qual como ela é, ou seja, essa questão da subjetividade, ela se manifesta a partir da criatividade, né? Isso vai se refletir na linguagem a partir do uso das figuras de linguagem. Então, isso vai estar presente de forma mais intensa, certo? A partir justamente da literariedade. Então, a gente tem a conotação, a subjetividade, né? O predomínio da função poética, né? Um pouco de desvio em relação à norma gramatical, certo? Só que ela tem uma finalidade comunicativa específica, né? Então, o que acontece? A gente tem também a questão da verossimilhança com o real. Então, tudo isso vai ser trabalhado ao longo dos nossos slides. Então, aqui a gente tem justamente os tópicos referentes aqui ao texto literário, que serão usadas pelo texto literário. Alguns em maior proporção, como a conotação e a subjetividade, né? Então, quando a gente fala de conotação, a gente está falando aí das questão das figuras de linguagem, né? Dessa construção de sentidos, né? Que a própria narrativa propõe, e a questão da subjetividade, que é justamente a criatividade, a interpretação que o indivíduo tem da realidade, tá? Então, a gente tem a subjetividade e a conotação, né, sendo usadas em maior proporção, e a denotação e a objetividade, né, sendo usadas aí em menor proporção, principalmente quando nós vamos falar aí da descrição do espaço, né, do espaço narrativo, espaço material, que a gente vai falar mais a seguir. O que acontece? Então, o que é uma narração? Uma narração nada mais é do que uma sequência de fatos, né, num dado espaço de tempo, né, e num dado local, né, e isso é feito a partir de um narrador. Então, temos alguns exemplos de textos narrativos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o conto de fadas, a fábula, a lenda, né? A narrativa de aventura, a narrativa de ficção científica, a anedota, o romance, a novela, o conto, a adivinha, entre outros. O que nós vamos usar a título de exemplos com relação ao texto narrativo vai ser a fábula, né, os trechos de romance e o conto. Partindo para as características do texto narrativo, a gente tem justamente aqui a primeira, que eu já falei no início da nossa aula, que é a ideia de transformação, de mudança, né? Isso vai refletir, como eu já falei, tanto no próprio personagem como na própria narrativa. Segunda característica, né, a articulação entre enunciados de ação e de estado, né? A gente vai ver como essa ideia de narratividade ela é criada a partir do texto, tá? Então, isso vai ser essa junção desses dois enunciados. O que é um enunciado? É justamente uma frase, a criação, a construção de frases, tá? Então, a gente vai ver que a articulação dessas frases, que constituem justamente o sentido, vai dar a ideia de narratividade, de progressão, no caso de fatos, certo? Aqui, né, vai ser justamente os elementos da narrativa, né? Então, os elementos da narrativa são as partes que constituem a narrativa. Então, a gente vai ter enredo, narrador, espaço, tempo e personagens. O que é importante é que o enredo vai estar mais em destaque, porque é o enredo que vai nos mostrar a sequência,
né, como essas peças vão estar dispostas no texto, né? Qual é a sequência em que eu vou colocar essas peças aqui, né? Então, as partes que constituem o narrador, o espaço, o tempo e os personagens. Então, o enredo vai mostrar isso. E é justamente essa sequência que vai aqui se referir ao quarto tópico, né? Que é justamente essa sequência de fatos que a gente vem uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Então essa é a sequência, né, de narração, de contação de um fato, e aí a partir dessa sequência a gente coloca justamente as nossas peças, né? Personagens, espaço, tempo e assim sucessivamente. Aqui a gente tem a quinta e a sexta característica, né? Obviamente, o texto narrativo é uma contação de um fato real ou fictício, né? Na sexta característica, nós temos justamente palavras que vão dar a ideia de narratividade, de relações de causa e consequência, como é o caso dos verbos, por exemplo. Né? Os verbos que expressam essa relação de causa e consequência, né, são verbos flexionados principalmente no pretérito perfeito do modo indicativo. Tá? São os verbos responsáveis por dar essa movimentação, né? Essa sequência de fatos aí de forma linear. Lembrando que nós estamos estudando a questão da narrativa tradicional, tá? A narrativa linear. O que acontece? Aqui nós temos aqui o primeiro exemplo, né, da primeira característica, que é justamente a transformação de estados, tá? Ou seja, há uma mudança, né, referente a uma situação inicial de equilíbrio e algo acontece que cria o desequilíbrio, né? Ou seja, uma situação inicial, né, e uma situação final. O que acontece? Aqui, por exemplo, eram 8 horas da noite quando o fogo começou a se alastrar pelo prédio, onde havia 4 faxineiros trabalhando. Acionados os alarmes, imediatamente os bombeiros foram chamados e, após 1 hora de trabalho, conseguiram retirar com vida os 4 ocupantes do prédio. Então percebam que aqui nesse texto a gente tem uma mudança de estado, onde antes os 4 ocupantes do prédio que estavam trabalhando estavam em perigo e aí, ao final, eles são resgatados pelos bombeiros. Então a gente tem uma situação inicial, né? Houve a mudança que vai conduzir até uma situação final. Então a gente tem o que a gente chama de transformação de estados, né? O que acontece? Essa transformação de estados ela é criada a partir da articulação de 2 tipos de enunciados, ou seja, 2 tipos de frase. O que a gente chama de enunciados de estado, que são aqueles que expressam a ideia de posse ou a privação de posse de algo, ou seja, um sujeito ele tem a posse de algo ou ele é privado disso. Então a gente tem, o país tem crédito no exterior, ou seja, a gente tem aqui o país que é o sujeito, tá? E ele possui justamente o crédito, ou seja, a credibilidade. Então a gente tem uma relação de posse. Aqui abaixo a gente tem o contrário disso, né? O país não tem crédito no exterior. Então o sujeito, o país, ele perde justamente algo que ele antes tinha de posse, tá? E que é algo que a gente chama de enunciados de estado. Agora nós vamos para os enunciados de ação. Os enunciados de ação é que vão mostrar essa ideia de mudança, né? Ou seja, a gente tem um estado inicial, os personagens eles têm um estado de equilíbrio inicial, acontece alguma coisa provocado por um agente, né, um agente externo, e aí essa mudança provoca um estado final. Né? Então, o que acontece? São aqueles que, em razão da participação de um agente qualquer, indicam a passagem de um enunciado de estado para outro. Então, tudo que vai indicar mudança a partir da ação do agente externo é justamente o que nós vamos chamar de enunciados de ação. Temos aqui o exemplo,
os bancos estrangeiros cortaram o crédito do país no exterior, tá? Então, essa frase aqui vai indicar justamente essa mudança de estado, né? Ou seja, o país tinha crédito, né? Os banqueiros, o agente externo, fez com que esse crédito, essa confiança fosse embora, e aí a gente tem justamente a perda do crédito, né, que o país detinha até então. Então a gente tem a ideia de mudança. A junção desses dois tipos de enunciado, né, o enunciado de estado e o enunciado de ação, vai me dar justamente o que nós vamos chamar de enredo, né? Ou seja, vai ser justamente, quando a gente fala de enredo, a gente está falando da sucessão de fatos numa ordem específica, ou seja, o enredo é justamente aquilo que dá a sintaxe da narrativa, tá? Ou seja, aquilo que dá sentido, aquilo que faz com que a narrativa ela siga uma sequência linear. Então aqui nós vamos ter justamente essa sequência, tá? Que é demandada pelo enredo, que é justamente o quê? Uma situação inicial, onde a gente tem um estado de equilíbrio, né? O tempo, ou seja, o estado de equilíbrio é justamente aquele estado onde tudo está bem, né? Os personagens estão bem e felizes, né? Então, nesse momento, o tempo e o espaço são definidos, os personagens também são definidos, tá? Acontece aqui, é aí que acontece o desequilíbrio, isso aqui é a situação inicial. O desequilíbrio é justamente o conflito, onde geralmente um antagonista ocasiona esse conflito, tá? Os personagens aqui passam a ter um sentimento diferente referente a essa instabilidade, tá? Temos aqui um clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, onde justamente a gente tem os efeitos, né, de tudo aquilo que aconteceu com os personagens potencializado aqui. Geralmente os personagens, eles avaliam a situação, né, e tem que tomar uma decisão a respeito, tá? Então, o que acontece? Aqui é justamente a questão da consequência, né, de tudo que aconteceu com eles nos tópicos anteriores. E aqui nós temos o desfecho, que é justamente a solução para o conflito, né? Ou seja, é estabelecido um novo estado diferente do estado inicial do enredo, né? Isso, claro que essa última parte ela não é via de regra acontecer, né? A solução ela pode ocasionar continuar num novo estado que não necessariamente vai se referir ao mesmo estado inicial, tá? Isso acontece apenas com uma narrativa, mas um novo estado vai ser estabelecido. Isso aí é fato. Aqui nós temos um exemplo, né, da fábula. A gente vai usar a fábula, que é justamente a narrativa mais tradicional, né, que é justamente a fábula aqui do Chapeuzinho Vermelho, né, é uma fábula conhecida aí na cultura ocidental, né, popularizada inclusive pelas animações da Disney. E a gente vai ver aqui a estrutura aqui do enredo. Vamos analisar de forma sucinta. O que acontece? Temos aqui a apresentação, né, ou exposição, os personagens são apresentados aqui, né, a mãe, né, e a situação, né, que vai ser desenvolvida, né. A mãe pede à filha que vá à casa da vovó saber notícias e levar alguns doces, tá? Então aqui a gente tem os personagens e a situação apresentadas. Na complicação, né, ou seja, naquilo que causa o desequilíbrio. No meio do caminho, a menina é abordada pelo lobo mau, né, que se finge de amigo, né? Então aqui a gente tem um antagonista, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele que causa o desequilíbrio, ou seja, a complicação. O clímax, né, que é o momento aqui de maior tensão. O lobo mau devora a avó da Chapeuzinho Vermelho e tenta atacá-la também. Ou seja, então aqui a gente tem o clima aqui de maior tensão, né? E o desfecho é justamente aqui quando o lobo mau é morto pelo caçador, ou seja, como assim o caçador? Ou seja, o caçador escuta
os gritos da Chapeuzinho Vermelho e vai resgatá-la. Então aqui a gente tem a conclusão do problema que foi potencializado no clímax, né? O lobo mau é morto pelo caçador e a vovó e a Chapeuzinho Vermelho são salvas, né? O caçador, ele tira a vovó da barriga do lobo mau, né? Então é isso que a história nos conta. Então aqui a gente tem justamente um perfil da sequência do enredo da Chapeuzinho Vermelho. Lembrando que as histórias, a questão da moral, né, vai estar mais explícito nas fábulas. Algumas fábulas vão deixar a moral em evidência, mas a moral ela está dentro da interpretação do texto, ou seja, todo texto, explícita ou implicitamente, ela tem uma moral, ou seja, a gente pensa justamente naquilo que, qual a intenção comunicativa do autor, o que o autor quer nos passar, né, com relação à questão dos personagens, né, daquilo que os personagens eles vivenciam na narrativa. Então, o que acontece? Agora que nós vimos a sequência, né, que referente aqui ao enredo, né, o enredo vai nos mostrar essa sequência de fatos, tá? A gente vai ter as peças que constituem essa sequência, tá? Então, o que acontece? Narrador, personagens, espaço e tempo, tá? Então, o que acontece? O narrador, primeiro, a narrativa é justamente o narrador é aquele que conta a história, né? Ele vai escolher justamente, ou melhor, o narrador ele pode se mostrar na narrativa de 3 perspectivas diferentes, tá? A primeira, ou ele participa da história, a segunda, ele é um observador, tá? Ou seja, ele apenas conta a história sem saber do íntimo dos personagens, e o terceiro, que é o narrador onisciente, ele vai contar a história e também falar o que os personagens sentem. Temos aqui a primeira característica, né, que é o narrador personagem, né? O narrador personagem ele participa da história no mesmo momento em que ele a conta. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Tirado aqui do livro São Bernardo de Graciliano Ramos, né? Então aqui eu coloquei essas partes aqui em destaque que expressam justamente isso. Eu não pensava mais nela nesse tempo, pensava em ganhar dinheiro, né? Tirei o título de eleitor. Então percebam que o narrador personagem vai estar expresso dentro da narrativa a partir justamente do uso de verbos e de pronomes na primeira pessoa. Então no momento de leitura do texto, quando eu ver que o personagem ele está falando, ele com certeza vai usar pronomes e verbos em primeira pessoa, tá? Então aqui a gente tem também esse destaque com relação aqui aos verbos, né? Paguei os 100 mil réis, né? Percebam que ele usou aqui o verbo em primeira pessoa, tá? Dando sequência, temos aqui o narrador observador, que é justamente aquele narrador mais neutro, né? Ele vai contar a história, mas não vai saber daquilo que o personagem está sentindo. Então, o que acontece? Isso faz com que o personagem ele tenha essa imparcialidade, né? Ele seja o quê? Neutro. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei justamente a parte aqui em destaque, ó, já estavam andando, né? Havia 1 hora ou mais quando Sam parou por um momento como se escutasse algo. Aqui a gente tem um trecho do livro O Senhor dos Anéis, né? Onde o personagem ele vai justamente ser um narrador observador e vai justamente se referir aos demais personagens e não a ele mesmo. Como é que a gente vai ver isso dentro do texto? A partir do uso de verbos, né, em terceira pessoa, ou seja, ele estava andando, ou seja, é Sam que está andando, né, que está percebendo o ambiente. E ele vai também fazer aqui, dar aqui um panorama ambiental, né, referente ao local onde ele está. Narrador onisciente, que é justamente o tipo de narrador, né, que além de contar a história,
ele também sabe o que os personagens estão sentindo, ou seja, ele é um narrador também em terceira pessoa, que ele tem pleno conhecimento dos fatos e dos personagens. Aqui a gente tem um trecho, né, justamente do trecho de um romance chamado As Horas, de Michael Cunningham, onde ele vai aqui, ó, na parte em destaque, a gente vai perceber a presença desse tipo de narrador, né? Clarissa fica ali parada com uma sensação de culpa, né? Ou seja, eu estou me referindo não a mim, mas a ela, Clarissa, né? E eu tenho justamente a questão do sentimento. O personagem, ele sabe o que o narrador, ele sabe o que o personagem está sentindo, diferentemente do narrador observador. Dando sequência, nós temos aqui os personagens, os tipos de personagens, que é o personagem protagonista, o principal, e o antagonista. Personagem principal, protagonista, ele sempre assume um papel central no desenrolar da narrativa, né? Ou seja, os personagens são indivíduos que sempre participam dos acontecimentos. E a partir disso a gente tem dois tipos de personagem. O principal, né, como eu já falei, ele exerce sempre o papel central, o narrador vai estar sempre se referindo a ele. E o antagonista, que é justamente o personagem que vai se opor às ações do protagonista. Eu coloquei aqui dois exemplos, também retirados do romance Senhor dos Anéis. Frodo, né, exemplo de personagem protagonista, e Sauron, né, um exemplo de personagem que é o antagonista. Temos aqui o ambiente, né? O ambiente é o local onde os personagens estão circulando, né? Estão se movimentando da narrativa. O ambiente é dividido em dois, ambiente físico e ambiente psicológico, né? O ambiente físico, a gente vai ter a descrição do cenário, né? De forma, a partir daí que entra justamente aquelas características que eu coloquei lá no início, a denotação, tá? Vai entrar aqui. E o ambiente psicológico, ou seja, o ambiente psicológico retrata a mente da personagem, ou seja, nada que o personagem descreve é confiável porque o seu sentido visual está ali atormentado pelo seu conflito na consciência, né, seu conflito mental. Então aqui a gente tem os exemplos, né, um exemplo aí de um dos personagens mais famosos da literatura universal, Sherlock Holmes, o trecho aqui do Um Estudo em Vermelho, o romance aí que abre a sequência de livros sobre o personagem. E aqui a gente tem o apartamento número 221, Baker Street, né? Ou seja, aqui a gente tem a cena do primeiro encontro de Watson e Holmes, né? Então aqui a gente tem, ó, encontramos-nos no dia seguinte conforme o combinado e fomos ver o apartamento no número 221B da Baker Street, que consistia em 2 confortáveis quartos de dormir e uma espaçosa sala de estar. Então aqui a gente tem a descrição física, né, quase como um retrato, né, do espaço físico, tá? Outro exemplo aqui, espaço psicológico. Aqui a gente tem lugar escuro. Aqui eu tenho um trecho do conto Noites na Taverna, de Álvares de Azevedo, onde a gente tem justamente isso. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam pelos raios brancos entre as vidraças de um templo, né? Então, nesse trecho aqui, nós vamos ter justamente esse lugar escuro. Não é definido pelo personagem, a gente não sabe se aquele lugar escuro, se realmente existe. Ele não dá informações a mais, né? E outra coisa, ele acabou de acordar. O seu estado mental não é confiável, né? Dentro daquilo que ele descreve, tá? Ou seja, esse ambiente, essa relação de instabilidade que ele está sentindo, certo? Reflete justamente na sua descrição da realidade. O que acontece? Aqui a gente tem um tempo, né, cronológico e psicológico. Tempo cronológico segue a sequência de relógio, dia, meses e anos, né? O tempo psicológico, o tempo está presente na mente da personagem, tá? Então a gente tem aqui dois exemplos, né? O primeiro
exemplo de tempo cronológico também tirado do trecho Um Estudo em Vermelho, do Sherlock, aqui do Conan Doyle, né? Que é justamente o personagem Sherlock Holmes. Aqui a gente tem justamente a descrição, né, um pouquinho da vida de Watson, né, do seu amigo aí de investigação. Então ele coloca aqui, ó, no ano de 1878 formei-me em medicina pela Universidade de Londres. Então o tempo cronológico, ele coloca justamente aqui o adjunto adverbial aqui, ó, a questão da datação de ano, né? Ele coloca aqui a questão de época, ou seja, são palavras que expressam tempo. Dando sequência, nós temos aqui o tempo psicológico, né? Que é justamente aqui, eu trago um exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Livro que foi recentemente traduzido, né, para uma nova tradução para o inglês e que teve muito sucesso nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem alguns trechos em destaque, né? Que se referem justamente aos momentos finais do enterro do personagem. O personagem já morto, né, relembra detalhes finais do seu enterro. O que é interessante é que ele vai falar aqui nesse trecho, né, mas já então, né, a rapidez da marcha aqui. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros, né? Ou seja, a gente tem, ó, a inversão de tempo, ou seja, o século presente vem à frente, mas os séculos futuros vêm atrás. Ou seja, a gente tem uma inversão de tempo e isso vai se referir justamente aos delírios do personagem principal. Aqui a gente tem também outros trechos que estão em destaque, né, e que vão também se referir à questão de dimensão de tempo. Então aqui, ó, no próximo slide a gente tem aqui algumas perguntas que vão nos auxiliar justamente no momento que a gente está escrevendo um texto narrativo, né, o que eu devo fazer para ter todos os tópicos que eu falei anteriormente lá, né, estruturados dentro do texto, ou seja, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e como aconteceu, tá? Então, o que acontece? Aqui também a gente tem um panorama, né, do texto, da organização do texto literário. E aqui, né, para finalizar, temos um panorama de tudo aquilo que a gente estudou, que a gente viu até agora. A articulação entre enunciados de ação e estado, né, que dá a ideia de mudança, né? Isso vai fazer com que eu crie um enredo, né? Esse enredo vai se referir às sequências narrativas, ou seja, quais são as sequências? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho, né? O enredo, né? Depois do enredo a gente vai ter, dentro do enredo, as peças que constituem a narrativa, né? Narrador, personagens, espaço e tempo. Então aqui a gente tem todo um panorama de tudo aquilo que nós vimos, né? O narrador, personagem, observador e onisciente, né? Protagonista e antagonista, os personagens, o espaço físico ou psicológico e o tempo cronológico ou psicológico. E essas partes em vermelho são justamente aqui as perguntas que vão nos auxiliar, né, com relação à escrita de um texto narrativo, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui é todo o perfil do texto narrativo e até a próxima aula.